Roubei a identidade do meu irmão para assumir o lugar dele em outro país, e ninguém percebeu até hoje. Me chamo Caio. Mas aqui, sou conhecido como Daniel. Meu irmão gêmeo. Faz 9 anos que roubei a vida dele. Literalmente. Daniel era o gêmeo perfeito. Estudioso, educado, amado. Eu era o problema. Fui preso 2 vezes antes dos 25. Meu nome sujo, meu rosto manchado. E um dia, ele me ofereceu uma saída. Vá embora daqui, Caio. Eu consigo um passaporte. Ninguém precisa saber. Eu achei que era só mais um surto de gentileza. Mas ele estava falando sério. Disse que não aguentava mais a pressão. A vida limpa demais. Me deu os documentos, um envelope com euros e um endereço em Lisboa. Vai. Só me promete que não volta. Eu fui. Peguei o passaporte com o nome dele, embarquei com um sorriso idiota e a roupa que ele usava nos domingos. Quando o avião levantou o voo, olhei pela janela e soube, eu tinha nascido de novo. Cheguei em Lisboa no fim de setembro de 2015. Me apresentei como Daniel, mostrei o diploma dele, consegui um emprego em uma empresa de tradução técnica. Comecei devagar. Discreto. Educado. Como ele seria. 6 meses depois, conheci a Sara. Ela trabalhava no mesmo prédio. Me ofereceu café um dia. No outro, já dividíamos mesa. Em 2 anos, casamos. Em 3, nasceu Helena. Depois veio o Vicente. Eu era o Daniel que meu irmão nunca quis ser. Acordava cedo, fazia panquecas, deixava bilhetes na lancheira da minha filha. Fazia chamadas de vídeo com os sogros. Eu me tornei tão bom na mentira que às vezes esquecia de mim mesmo. Quando a Sara dizia te amo, Dani, eu respondia sem hesitar. Mas a verdade é um animal que não morre. Só hiberna. Em janeiro do ano passado, encontrei uma caixa escondida no sótão. Era da mudança antiga. Nem lembrava dela. Dentro, roupas velhas, papéis e um celular. Um Motorola antigo. Sem senha. Liguei. Estava cheio de mensagens da minha mãe. Da época em que cheguei aqui. Caio, por favor, volta. Daniel, onde você está? Pelo amor de Deus, só me digam se estão vivos. E aí, uma mensagem de voz. Ouvi. Era minha mãe. A voz trêmula. Ela dizia: eu sei que um de vocês morreu. Só não sei qual. E tenho medo de saber. Joguei o celular na parede. Passei 3 noites sem dormir. Fui até o banheiro e me olhei no espelho por 10 minutos. Meu rosto era o dele. Meu nome não. Minha alma, eu não sabia. Comecei a pesquisar. Voltei nas redes sociais antigas. O Daniel verdadeiro desapareceu. Nenhuma movimentação depois daquele dia. Minha mãe parou de postar. Minha irmã mudou de cidade. Eu tomei o lugar dele. E ninguém veio atrás. Ou aceitaram. Ou preferiram não saber. Tentei esquecer. Mas então, 2 semanas atrás, minha filha, de 7 anos, desenhou a nossa família na escola. Escreveu os nomes. Mamã, Helena, Vicente, e papá, Caio. Fiquei em choque. Por que esse nome, filha? Ela disse. Você falou dormindo. 2 vezes. Eu ouvi. Naquela noite, não consegui olhar para Sara. Deitei ao lado dela. Fingi dormir. Chorei. Porque eu não sou o homem que ela ama. Sou uma versão parecida. Uma cópia roubada. Pensei em fugir. De novo. Recomeçar. Mas agora tenho 2 crianças que me chamam de pai. E o pior, eu as amo. Com todo o meu ser. Como nunca amei ninguém. Sou o impostor mais apaixonado do mundo. Poderia continuar assim para sempre. Fingindo. Mas hoje, enquanto escrevo isso, a Helena está deitada no sofá, brincando de fazer vozes com os bonecos. Ela acabou de dizer: este é o super-herói Caio. Ele esconde segredos. O nome que eu enterrei. O nome que me assombra. Não sei se conto tudo. Se destruo essa vida falsa que construí. Ou se levo esse segredo pro túmulo. Mas todos os dias, quando ouço minha filha dizer papá, meu coração aperta.
Porque talvez, só talvez, ela mereça saber quem ele realmente era. Ontem à noite, fiz algo que não fazia há anos. Peguei o celular, fui até o banheiro, travei a porta, digitei o número da minha mãe. Ainda lembrava. Deixei tocar. Uma vez. Duas. Na terceira, ela atendeu. Não disse alô. Disse meu nome. Caio. Eu congelei. Senti o sangue sair dos dedos. Depois de 9 anos, ela ainda reconheceu a minha respiração. É você, Caio. Mãe. Foi só isso. E ela começou a chorar. Um choro baixo, abafado. Como quem não quer acordar ninguém. Eu disse que estava vivo. Que estava bem. Que tinha filhos. Ela perguntou pelo Daniel. Eu menti. Disse que ele preferiu desaparecer, que escolheu não manter contato. Ela não respondeu. Só respirava pesado. Antes de desligar, ela disse. Se ele morreu, eu preciso saber. Você é meu filho também, Caio. Mas me deixe enterrar o outro. Desliguei. Fiquei ali, no chão frio, abraçado ao celular. E chorei como não chorava desde a última vez que vi o Daniel. Naquela tarde em que ele me deu a passagem e os documentos. Me lembro perfeitamente. Ele me olhou, me abraçou e disse. Faz valer a pena. Mas eu não sei se fiz. Tenho uma vida linda. 2 crianças maravilhosas. Uma mulher que me ama de verdade. Mas construí tudo sobre uma mentira. Hoje, levei Helena à escola. No caminho, ela me perguntou. Papai, por que você nunca fala da sua família? Engoli seco. Sorri. Porque me machuca um pouco. Um dia, eu conto tudo, tá bem? Ela me olhou com aqueles olhos castanhos, tão iguais aos meus, e disse. Eu te espero. Senti uma dor que não sei explicar. Uma mistura de culpa, medo e amor. Voltei para casa. Olhei para Sara. Ela notou que eu estava diferente. Aconteceu alguma coisa? Pensei em dizer. Pensei em abrir tudo. Mas minha voz travou. Não consigo decidir se é verdade libertária ou destruiria tudo. Talvez ela me deixasse. Talvez perdesse a guarda dos meus filhos. Talvez o sistema me deportasse. Ou talvez ela me perdoasse. Mas será justo colocar esse peso nas costas dela? Talvez o pior castigo seja continuar vivendo essa mentira. Acordar todos os dias sendo alguém que não sou. E ainda assim, ser amado por isso. Essa noite, escrevi uma carta. Uma confissão completa. Assinada com meu nome verdadeiro. Expliquei tudo. Cada detalhe. Guardei no envelope, escrevi. Asterisco asterisco para Helena e Vicente. Quando eu não puder mais mentir. Asterisco asterisco. Guardei dentro da caixa da boneca preferida dela. A única que ela nunca deixa ninguém tocar. Se um dia tudo vier à tona, eles vão saber. Vão entender. Ou me odiar. Não sei. Só sei que, enquanto esse segredo existir, serei metade homem, metade fantasma. E às vezes, tudo o que eu queria, era que o Daniel aparecesse na porta da minha casa. E dissesse. Você já fez o suficiente. Agora é minha vez. Mas ele não vai voltar. Porque fui eu quem apagou ele do mundo. E ninguém nunca percebeu. A carta ficou guardada por uma semana. Todas as noites eu pensava em tirá-la dali. Queimar. Esquecer. Mas ontem, Helena a encontrou. Ouvi o choro dela vindo do quarto. Entrei correndo. Ela estava sentada no chão, segurando o envelope com as mãos tremendo. Papai, por que meu nome tá aqui? Pálida. Assustada. Eu congelei. Sentei ao lado dela, devagar. Onde você achou isso, filha? Na caixa da boneca. Eu só queria pegar o laço. Tentei sorrir. Mas ela já sabia que havia algo errado. O que tem dentro? É uma carta. Para você e para o seu irmão. Mas não era para ser agora. Ela me olhou nos olhos e perguntou. Você vai morrer. Aquilo me quebrou. Abracei ela com força. Disse que não. Mas uma parte de mim morreu naquele momento. A ilusão. O controle. A mentira confortável. Sara entrou no quarto logo depois.
Viu os dois no chão, viu o envelope. Que carta é essa? Pedi que esperasse. Mas ela já estava com o envelope nas mãos. Leu o início. Leu meu nome. O verdadeiro. Me olhou como se visse um estranho. Quem é Caio? Não fugi. Não neguei. Contei tudo. Do começo. Demoramos 3 horas. Eu falei. Ela ouvia. As mãos dela tremiam, mas ela não chorava. Estava em estado de choque. Helena dormiu no sofá, abraçada a mim, no meio da confissão. Quando terminei, a primeira coisa que ela disse foi: "E o Daniel?" Eu engoli em seco. "Não sei. Ele desapareceu. Pode estar vivo. Pode não estar. Mas ele me deu essa chance." Silêncio. Longo. "Você mentiu para mim todos os dias. Me fez amar uma sombra. Eu nunca menti sobre o que eu sentia. Só sobre quem eu era." Ela saiu de casa naquela noite. Levou as crianças para a casa da mãe. Fiquei sozinho, pela primeira vez em 9 anos. Hoje, às 6 horas da manhã, ela voltou. Sentou no sofá. Disse que passou a noite inteira lendo a carta de novo. Depois pegou o celular, abriu uma pasta de fotos escondida. "Você conhece esse homem?" A imagem era de um homem sujo, barbudo, dormindo numa calçada. Um mendigo em alguma cidade do interior de Portugal. Meu coração parou. Mesmo envelhecido, magro, sujo, era o Daniel. Meu irmão. Vivo. Ela explicou. Minha irmã viu ele 3 vezes. Sempre com a mesma roupa. Mesmo lugar. Sempre em silêncio. Não consegui falar. Só balancei a cabeça. Ela me olhou. "Você não matou ele, Caio. Mas matou a vida dele." Me levantei. Peguei as chaves. "Preciso encontrá-lo." "E depois?" "Não sei." Ela segurou meu braço. "E nós?" "Não posso te pedir nada. Mas eu te amo. Você ama como Caio. E eu me apaixonei por Daniel. Não sei se consigo." Ela não terminou a frase. Não precisava. "Agora, estou num trem indo para a cidade onde ele foi visto. Tenho uma foto impressa. Dinheiro no bolso. E uma carta nova. Para ele. Não sei o que vou dizer. Não sei se ele vai me ouvir. Não sei se vai me perdoar. Mas vou olhar nos olhos dele. E dizer: Você me deu uma vida. Agora quero devolver a sua. E, talvez, pela primeira vez em anos, parar de fingir." Encontrei ele no 3º dia. A cidade era pequena. O banco da praça em frente à igreja ficava sempre vazio nas primeiras horas da manhã, menos por ele. Estava lá. Sentado. Olhando pro chão. Com os mesmos sapatos velhos que usava na última foto. Me aproximei devagar. "Daniel." Ele não reagiu. Não levantou o rosto. Me sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio. 10 segundos. 30. 1 minuto. Até que ele disse. Demorou. Meu coração quase parou. "Você sabia que eu viria?" Ele assentiu. "Você construiu a vida que eu não tive coragem. Eu sabia que um dia ia querer devolver." Olhei para ele. O rosto fundo, barba espessa, os olhos, os mesmos de quando éramos garotos. Mas apagados. "Eu achei que você tivesse morrido." "Não. Eu só deixei de existir." Tentei explicar. A carta. Os filhos. O amor real. A culpa. Mas ele ergueu a mão. "Não precisa justificar." Silêncio de novo. Depois ele disse. "Você se tornou um bom homem, Caio. Mesmo com tudo." "E você?" Ele sorriu. Um sorriso torto. "Eu fui só um atalho. Um atalho para você escapar. Aquilo me destruiu. Volta comigo. Eu conto a verdade. Divido tudo. Faço o que for." "E o que vai dizer pros seus filhos?" "Que o pai deles é um impostor. Vai mostrar para eles um homem quebrado, como eu." Fechei os olhos. Respirei fundo. "Mas você é o pai da vida que eu vivi." Ele se levantou. Tirou um envelope do bolso.
Me entregou. Tá tudo aqui. Documento. RG novo. Eu tirei outro nome. Com o dinheiro que sobrou da venda do carro. Nem sei se é válido, mas, agora sou outro. Por quê? Porque essa história precisa acabar em alguém. E eu sou mais fácil de esquecer. Ele foi embora. Sem dizer mais nada. Ficou só o envelope nas minhas mãos. E a culpa, como um peso que não diminui. Voltei para casa 2 dias depois. Sara me esperava. Com os olhos vermelhos. Helena e Vicente me abraçaram, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, contei a história completa para os dois. Sem rodeios. Contei quem eu era. Quem era o Daniel. Por que fiz o que fiz. Helena chorou. Vicente ficou mudo. Mas depois, ele disse algo que me atravessou. Você é meu pai. E o resto, é só passado. Sara me olhou. Não consigo esquecer. Mas não quero te perder. Não agora. Não depois disso. Eu chorei. Pela primeira vez, chorei sem medo. Hoje, vivemos com a verdade. Não conto essa história pra ninguém. Só aqui. Só nesse post. Porque não sei se sou um criminoso, um sobrevivente, ou só um irmão que errou. Mas toda semana, envio um envelope com dinheiro para uma pousada no interior, no nome de um homem que não existe mais. E espero que um dia ele volte. Ou, pelo menos, me perdoe. Foram-se meses desde aquele reencontro. A vida voltou ao seu ritmo, pelo menos por fora. Acordo cedo. Faço café. Levo as crianças para a escola. Beijo Sara na porta e tento sorrir como sempre. Mas algo mudou. Algo dentro de mim não encaixa mais. A verdade fez o que promessas nunca conseguiram, destruiu o conforto da mentira. Sara dorme comigo, mas há noites em que vira para o outro lado. Não é rejeição. É pensamento. É luta. Eu entendo. Eu luto também. Ela começou a chamar meu nome verdadeiro. No início, com hesitação. Agora com naturalidade. Caio, pega a toalha para mim. Caio, avisa o Vicente que é hora de dormir. Cada vez que ouço, é como se eu me encaixasse um pouco mais na minha própria pele. Mas junto vem o medo. Porque o Daniel continua vivo. E ele ainda está desaparecido. Por escolha. Por vergonha. Por exaustão. Todas as sextas, envio dinheiro. Nunca recebo resposta. Até que ontem, o envelope voltou. Devolvido. Carimbo vermelho, quase debochado, asterisco asterisco destinatário não localizado. Asterisco asterisco. Senti o chão sumir. Passei a madrugada revendo as câmeras públicas da cidade. Postagens antigas. Nenhum sinal dele nos últimos 45 dias. Nenhum rastro. Liguei na pousada. O dono disse que ele sumiu de um dia pro outro. Sem levar nada. Nem o envelope anterior. Sumiu como se nunca tivesse estado aqui, ele disse. E agora? Parte de mim acha que ele foi embora de novo, para que eu não o encontrasse. Outra parte, teme o pior. Talvez ele tenha decidido desaparecer de vez. Talvez ele não tenha conseguido viver como sobra de si mesmo. Hoje, sentei com Helena e Vicente depois do jantar. Mostrei uma foto antiga nossa, ainda crianças. Eu e Daniel. No quintal da casa da minha mãe. Expliquei tudo outra vez. Com mais calma. Com mais silêncio. Esse era o seu tio. Foi ele que me salvou. Ele me deu uma vida que eu não merecia. E agora, eu não sei onde ele está. Helena perguntou se ele ia voltar. Vicente perguntou se ele era um herói. Eu não soube responder. À noite, deixei os dois dormindo e fui até o fundo do quintal. Cavei. Tirei uma caixa que havia enterrado há anos. Dentro, a identidade falsa, a certidão, a última carta do Daniel. Queimei tudo. A mentira agora virou cinza. Mas a dúvida continua. Sou eu o culpado pelo sumiço definitivo dele? Ou era inevitável que um homem como Daniel, tão bom, tão frágil, se apagasse de vez? Sara me abraçou quando entrei. A gente pode tentar recomeçar. Mas precisa se perdoar também. E é isso que ainda não consegui fazer. Carrego a vida que ele me deu.
Mas às vezes, à noite, quando tudo está em silêncio, juro que ouço uma batida na porta. Me levanto. Vou até lá. Não é ninguém. Mas sigo esperando. Esperando que um dia, ele volte. E que eu tenha coragem de dizer: você não é meu passado, Daniel. Você é meu irmão. E essa casa sempre foi sua também. Enquanto isso, continuo vivendo. Por mim. Por eles. Por ele. Mesmo que eu não saiba mais quem sou sem o nome que roubei. Eu me esforço. Faço o meu melhor. Cuido dos filhos. Tento ser o marido que Sara precisa, o pai que os pequenos esperam. Mas, a cada dia, me sinto mais distante da pessoa que um dia fui. A cada sorriso que dou, sinto que estou forçando. Como se fosse um papel que não me cabe mais. Como se a identidade que vesti durante todos esses anos estivesse desintegrando aos poucos. E, mesmo assim, sigo. Porque não tenho escolha. Porque os olhos dos meus filhos me observam com tanta confiança que, às vezes, me pergunto se eles realmente acreditam que sou a pessoa que digo ser. Ou se eles apenas não sabem o suficiente para questionar. Eu não sei mais. Naquele dia em que deixei a carta e os documentos queimando, uma sensação de vazio se instalou em meu peito. Não é um vazio confortável, como quando você se despede de um peso, mas um vazio assustador, como se você tivesse perdido algo tão importante que não sabia mais como preenchê-lo. Como se eu tivesse apagado, de alguma forma, o último vestígio de uma vida verdadeira. A verdade? Eu não sei se algum dia terei paz com o que fiz. Nunca me perdoarei por roubar a identidade do meu irmão. Nunca me perdoarei por ter criado uma vida falsa. E, ainda assim, algo dentro de mim, uma voz tênue, me diz que ele fez isso por mim. Que ele sabia que eu precisava assumir sua vida. Que, de alguma forma, ele sacrificou a dele para que eu vivesse a minha. E talvez eu tenha sido apenas o último elo da cadeia, alguém que, por uma razão ou outra, estava destinado a carregar o fardo de sua ausência. Não sei se Daniel está vivo ou morto. Não sei se ele foi encontrado por alguém, ou se, talvez, tenha simplesmente desaparecido, sumido de vez da minha vida e da memória de todos. Talvez ele tenha se perdido no mundo, esperando que eu, um dia, encontrasse o caminho de volta. Mas eu não encontrei. Eu nunca encontrei. O que sei, agora, é que não importa mais. Os filhos crescerão. Sara envelhecerá ao meu lado. E eu continuarei, dia após dia, vivendo com essa identidade roubada, como uma sombra que nunca se apaga. A verdade não vai nos libertar. Ela só vai nos assombrar. E o dilema? O que faço agora? Confronto as lembranças e as mentiras? Digo a Sara, aos meus filhos, que todo esse tempo foi uma farsa. Ou finjo que nada aconteceu? Sigo vivendo essa vida que construí com uma identidade que não me pertence, sabendo que, no fundo, é impossível apagar o que já foi feito? Eu não tenho as respostas. Não agora. Talvez nunca. Mas o que sei é que, enquanto vivo, vou tentar ser alguém digno do amor deles. Mesmo que eu não mereça. E se um dia a verdade vier à tona? Se Daniel aparecer de novo, ou se tudo for revelado em um momento de fraqueza? Só o futuro dirá. Até lá, serei apenas o homem que roubou a identidade do irmão, o homem que carrega o peso de um segredo que ninguém jamais vai entender. Porque algumas mentiras não têm fim. Elas vivem com a gente, e morrem com a gente. E tudo o que resta é o silêncio.